Imagine a cena. A estrada de Jerusalém para Jericó, um caminho perigoso, íngreme e deserto. O sol forte castiga, o vento levanta poeira e o silêncio é quebrado apenas pelos murmúrios de viajantes. Um homem, um judeu, segue seu caminho, mas é atacado por assaltantes. Eles o espancam, roubam suas vestes e o deixam quase morto à beira da estrada. Ele está sozinho, indefeso, e sua vida depende de quem passar por ali. Ele está em sua maior vulnerabilidade, em um lugar de perigo e abandono. Mas quem é este homem que jaz ferido na estrada? Ele é uma figura que representa a humanidade caída e a necessidade de socorro, cuja história, breve e comovente, é a chave para desvendar a fragilidade da autonomia humana quando confrontada com a maldade do mundo. O homem, antes seguro, é levado à ruína por um evento inesperado. Por que a Escritura nos apresenta uma vítima tão indefesa e a expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto de moralidade. Sua história é um farol de misericórdia, um elo crucial que ilumina a soberania da graça de Deus e o poder do amor ao próximo. Mergulhe nesse mistério para ver como a atitude do samaritano nos revela verdades eternas sobre o amor de Deus e a possibilidade de um novo começo. A história avança e, um por um, aqueles que se esperava que ajudassem passam ao largo. Primeiro, um sacerdote, um homem de Deus que deveria ser um exemplo de caridade. Depois, um levita, um servo do templo, que também ignora o ferido. A poeira da indiferença e o cheiro de egoísmo pairavam no ar. Foi nesse cenário de abandono e necessidade que o impensável aconteceu. Um samaritano, um inimigo cultural dos judeus, se aproxima. Sua intervenção não foi um golpe de sorte, mas a manifestação da compaixão em um ato de humildade. A história foca não no abandono, mas na decisão de parar para ajudar. Ela é um vislumbre de como o amor pode levar a um caminho de perdão. A história do bom samaritano nos ensina que o amor não se baseia em nossos méritos ou em nossa capacidade de ser perfeitos, mas na fidelidade de um coração que se move de compaixão. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a indiferença nos separa da comunhão, mas a misericórdia nos reconecta à fonte do nosso sustento e amor. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho do amor. Se a história do bom samaritano prefigurou a atitude de Cristo para com a humanidade caída, o que isso significa para a sua vida? A compreensão dessa graça nos traz uma esperança inabalável. Nossa salvação não depende de quem somos, mas de quem Deus é em nós. Você pode se aproximar de Deus com confiança plena, sabendo que a única força que o mantém é a dele. A história nos lembra que a atitude do samaritano, que se inclina para o ferido, é a verdadeira face da misericórdia. Ele não esperou que o homem se tornasse digno, não impôs condições ou exigiu explicações. Em vez disso, ele o curou, o levou a uma hospedaria e pagou por seus cuidados, restaurando sua vida e esperança. Isso nos mostra que o perdão de Deus não é um cálculo frio de dívidas, mas um amor transbordante que celebra a restauração do perdido. Por fim, a parábola também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação ao próximo. Assim como o sacerdote e o levita, muitas vezes nos sentimos dignos ou ocupados demais para ajudar outros. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em servir a quem está ferido, refletindo o coração do Pai. O sacerdote e o levita representam uma religiosidade que se baseia no ritual e na justiça própria. Eles serviram a Deus no templo, mas sua obediência era motivada por um senso de dever, e não de amor. Eles não compreendem a alegria de servir ao próximo, porque sua visão de relacionamento é transacional. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso serviço a Deus uma forma de buscar recompensas em vez de um reflexo de nossa gratidão. A parábola, portanto, não é apenas sobre a vítima que tem na estrada, mas também sobre o coração que passa e o amor que se detém. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação ou por uma vida perfeita quanto aquele que está no pecado. O Pai nos ama em todas as situações e está sempre pronto para nos acolher de volta. A figura do samaritano é a mais crucial da parábola. Ele representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho ou posição social. Ele se inclina para o ferido e se alegra com a simples visão de sua restauração.
Sua atitude quebra todos os paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino. Ele é incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão do samaritano de parar para ajudar não foi uma garantia de perdão. Ele estava preparado para ser atacado ou julgado, mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação pode conceber. Essa história também nos convida a refletir sobre a compaixão. O samaritano teve que admitir seu dever de cuidar do próximo. Ele teve que se expor em sua vulnerabilidade. Da mesma forma, nosso amor a Deus exige que abandonamos a nossa capa de orgulho e nos apresentemos a Ele como realmente somos, imperfeitos e necessitados de sua graça. A parábola nos mostra que, mesmo quando nossa jornada nos leva a um país distante, o caminho de volta nunca está fechado. A porta do perdão está sempre aberta e o coração do Pai está sempre esperando. Não há pecado grande demais para a sua graça, nem distância longa demais para o seu alcance. A narrativa de Jesus não é apenas uma história, é um convite. É um chamado para todos nós, sejamos o ferido que se perdeu ou o justo que se sente ocupado. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude do samaritano que paga pela recuperação total do ferido é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra o retorno do filho perdido, mas também sai ao encontro do filho mais velho, buscando convencê-lo a se juntar à festa. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude do samaritano para com o homem ferido mostra que a graça é para todos e que a maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta de que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar no caminho de volta para casa. E o amor do samaritano, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar, quem é o meu próximo? Somos levados a nos perguntar, de quem eu posso ser o próximo? O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura do samaritano nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história do bom samaritano se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.